Muito bem, galera do terceiro ano, estamos de volta com mais uma aula online aqui na nossa sala de aula online de língua portuguesa. Neste momento, nós vamos tratar sobre conto e outros gêneros da prosa atual, experimentando novas formas. Esse conteúdo está no capítulo 9 do livro didático de vocês. E a gente já vai para essa parte aqui do livro que traz esta informação. Muitos autores contemporâneos dedicam-se a uma leitura experimental caracterizada pela pesquisa de novas formas artísticas. Por isso, muitas vezes promovem inovações nos gêneros tradicionais, aproximando-os de outras linguagens. Você verá a seguir o início de O Mês da Gripe, de Valência Xavier. Nesse livro, o autor vai misturar acontecimentos fictícios e fatos reais ocorridos no final do ano de 1918, quando os habitantes de Curitiba e de cidades próximas no Paraná enfrentaram uma epidemia de gripe espanhola e o Brasil assistiu, à distância, aos últimos lances da Primeira Guerra Mundial. Vale lembrar que este conteúdo que nós estamos estudando, ele vai tratar então do discurso, tá? A convivência de linguagens distintas, vai tratar sobre a tendência à síntese, narrativas curtas, tudo isso na parte agora de produção textual. Antes da gente começar essa leitura, é importante a gente relembrar, eu passei uma atividade para vocês na semana passada sobre essa questão da gripe espanhola, vocês foram muito bem. A gente faz uma conexão então com biologia e com história e atualidade, né? já que a gente está vivendo a pandemia do Covid-19. Mas a gripe de 1918 foi provocada pelo vírus influenza e ficou conhecida como gripe espanhola. Eu sempre acho interessante na história lembrar que ela ficou conhecida como gripe espanhola. Por quê? Porque a imprensa da Espanha foi a primeira a alertar para os grandes números de pessoas doentes, né? A doença estava espalhando por quase todo o mundo e pouca gente sabia. Apenas a Espanha ficou atenta a isso. Por que que muitas pessoas não sabiam? Porque estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, então era o assunto principal, a Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Calcula-se que tenha deixado, então, mais ou menos 40 milhões de pessoas mortas em todo o mundo. Aqui no Brasil, 300 mil pessoas morreram por causa da gripe espanhola, que levou esse nome porque a imprensa espanhola é quem divulgava. A imprensa espanhola era neutra na Primeira Guerra Mundial. Vale lembrar que nesta época já, a imprensa foi muito criticada por causa da divulgação dessa doença. E hoje, 2020, a gente também vê a imprensa muito criticada por divulgar informações da Covid-19. Tem gente que odeia a imprensa, alguns canais de televisão, de rádio, alguns jornais, porque divulga informações sobre isso. Vale lembrar que o papel da imprensa é divulgar, né? É de informar a população o que está acontecendo. Então vamos à leitura do texto. A paz está interrompida, o presidente Wilson não trata com um governo que continua a cometer toda a sorte de crimes. Em Paranaguá, naquela época, ia efetuar-se o casamento de uma filha do Círio Barbosa. Do Rio de Janeiro, vieram assistir às bodas alguns sírios que estavam com um mal incubado. De Antonina e Morretes, seguiram para aquela cidade com o mesmo fim dos do Rio, alguns patrícios do senhor Barbosa. Folgaram juntos e cada um dos residentes em rapidez entre as populações das referidas cidades. Em Paranaguá, por sua vez, os hóspedes fluminenses não só padeceram da moléstia, como também a transmitiram aos patrícios e à população. Esse é um relatório do senhor Dr. Trajano Reis, diretor de serviço sanitário da época. E ele retrata aqui que a doença do Rio de Janeiro foi levada para Paranaguá por causa de um casamento. As pessoas viajaram e com essas pessoas foi também o vírus da gripe espanhola. É importante a gente ficar atento aqui, né, que os surtos de doenças acontecem justamente por causa disso, por causa da aglomeração de pessoas, por causa de medidas sanitárias que às vezes não são feitas.
O conhecimento do país, então, liderado pelo político e do período histórico, ele é necessário para que o leitor consiga contextualizar a narrativa que se inicia. Tá bom? O presidente Wilson dos Estados Unidos esteve ligado aos eventos da Primeira Guerra Mundial. Esse conhecimento ele é importante para que o leitor compreenda a informação que está contida neste texto. Dia 22, terça-feira, essa informação do jornal dizia: o diretor do serviço sanitário manda avisar as empresas funerárias que ficam proibidos os enterros à mão, enquanto entender necessário a bem da saúde pública, e que os enterros dos que faleceram de moléstias transmissíveis serão feitos sem acompanhamento, sendo o cadáver prontamente removido para o necrotério do cemitério municipal. Curitiba, 22 de outubro de 1918, o secretário Ricardo Negrão Filho. Aqui você tem uma notícia que destaca como que eram feitos os velórios da época. Primeiro, quando se detectava que a pessoa morria de gripe espanhola, não tinha mais velório, era direto enterrado. Assim como acontece hoje também com a Covid-19. Assim que é detectada a Covid-19, o velório ele é suspenso, o enterro ele é imediato. Esse relatório ele indica qual é a situação do Paraná, no caso marcado pela chegada da gripe espanhola no mesmo período. Aqui a gente tem um conselho. Aconselhamos aos habitantes de Curitiba que não se visitem, mesmo que não haja moléstia, nas casas que pretenderem frequentar, até que termine a epidemia no Rio de Janeiro, bem como que não concorram aos lugares onde houver aglomerações de pessoas. É o senhor Dr. Trajano Reis, diretor do Serviço Sanitário do Estado. Isso é um aviso publicado em um jornal de grande circulação. Agora, no livro de vocês tem um texto da página 168 chamado 100 Histórias Colhidas na Rua. O texto diz: os meninos estão indo longe demais dessa vez. O rádio diz que prenderam vários inspetores e até algumas pedagogas. O mesmo rádio também estranha que simplesmente não há um pedido formal de resgate. Há temor por suas vidas, puseram fogo no quarteirão inteiro. E agora que cortaram a luz dessa parte do bairro, a impressão é de que toda a Celso Garcia está criptando. Uma cobra amarela e saltitante largando pedaços de pele incandescente na noite pretíssima. Além disso, coisas são atiradas em direção ao helicóptero da polícia, que responde com os filetinhos luminosos de seus tiros. Assim, de longe, parece que nada pode morrer. Mas todos os vizinhos apostam numa desgraça. A sala arrumadinha, no meio da calçada, sofá, 2 poltronas, mesa de centro, tapete, vaso e puff. Mulher chora abraçada à televisão, procura com medo uma chuva no céu. Crianças mascam chupetas, imploram paredes. Marido não há, cachorro nem, o caminhão do despejo leva tudo num instante. Vamos à interpretação desse texto. Então, a gente tem aqui o título, que não é literário, ele vai reforçar a ideia de que os textos dessa obra têm caráter documental, quer dizer, registram situações verídicas das ruas de São Paulo. Sem nenhum detalhamento, a frase "os meninos estão indo longe demais" abre esse conto, apresentando a situação central para o leitor, que define os protagonistas e indica que está acontecendo uma ação excepcional. A história se inicia com a ação já em andamento. Puseram fogo no quarteirão inteiro e agora cortaram uma luz dessa parte do bairro. Aqui o texto contemporâneo exige uma participação ativa do leitor. Observar que os agentes das ações verbais puseram e cortaram estão explícitos, estão escancarados para a gente. No outro trecho, assim de longe parece que nada pode morrer, mas todos os vizinhos apostam numa desgraça, a narrativa traz o desfecho da ação, né? O que esse procedimento produz sobre o leitor? É exatamente a falta de desfecho, que faz parecer que a história é parte de um quadro maior, que o leitor ele recompõe com base em todos os seus conhecimentos. A sala arrumadinha no meio da calçada, sofá, 2 poltronas, mesa de centro, tapete, vaso e puff. Mulher chora
abraçada à televisão, procura com medo uma chuva no céu. A gente tem aqui o conto concentrando-se em imagens, em objetos, descrevendo bastante esses objetos de forma bem concreta, fazendo com que o leitor tenha uma construção dessa narrativa. Ele organiza o espaço, ele coloca os personagens em ação, tudo isso produzindo uma imagem no leitor. É importante a gente destacar que nos contos curtos raramente emprega-se nomes próprios, por isso esse tipo de linguagem. Outra informação importante, os substantivos comuns eles vão reforçar a ideia de que as histórias foram colhidas na rua, ou seja, são flashes de vidas anônimas, por isso essa linguagem direta. Meio da calçada, sofá, duas poltronas, mesa de centro, né? Vai dar uma ideia de rapidez, de agilidade aos textos contemporâneos. A gente vê então nesse texto as inovações formais. São discussões de novas formas de contar assuntos do dia a dia da população. Nesse texto que nós acabamos de ver aqui, a gente tem frente a frente os meninos, que são a juventude, né? Até mesmo a malandragem, contra as autoridades, descrevendo a situação da população da classe baixa e as autoridades, as polícias, as pessoas responsáveis por manter ou trazer algum tipo de ordem para a comunidade. Nós vamos agora fazer as atividades, é um processo de leitura. Nós temos essa atividade de 1 a 5 das páginas 165 e 166. E também a atividade de 1 a 5 das páginas 169 a 171. A interpretação de texto, então, a hora que você for fazer a leitura, não fique só nessa leitura, tente abrir aí a sua mente para que você possa compreender melhor o que os escritores estão propondo. Grande abraço, bons estudos e até a próxima!